Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça para entender a ciência por trás de como as plantas de fato se alimentam, como elas absorvem os nutrientes do solo. Sabe, muita gente pensa que é um processo passivo, mas na verdade é muito mais ativo e complexo do que parece. E tudo depende de duas condições que são, assim, fundamentais. Pensa assim, ó. Para a planta conseguir comer o nutriente, duas coisas precisam acontecer. Primeiro, o nutriente tem que estar lá, no solo, prontinho para ser pego, na forma química certa. E segundo, a raiz da planta precisa estar, digamos, em forma, com energia e as ferramentas certas para puxar esse nutriente para dentro. Ok, então vamos começar pelo fator que é, talvez, o mais importante de todos, a variável mestra, o pH do solo. Ele funciona como um grande maestro, regendo tanto a disponibilidade dos nutrientes quanto a capacidade da própria raiz de absorver. E olha que interessante, cada nutriente tem a sua faixa de pH preferida, onde ele fica mais disponível. Mas existe um ponto de equilíbrio, uma faixa ideal para a maioria deles, que geralmente fica ali entre 5,5 e 6,5. É nesse intervalo que os nutrientes mais importantes estão super acessíveis para a planta. Mas não é só sobre a disponibilidade lá no solo, não. O pH age diretamente na porta de entrada da raiz. Se o solo está muito ácido, tem tanto íon de hidrogênio ali na volta que eles literalmente furam a fila, competindo com nutrientes essenciais como potássio e cálcio e impedindo que eles entrem. E aqui vem a parte mais legal. É quase uma dança. A própria planta consegue mudar o pH do solo bem pertinho dela. Dependendo do que ela está absorvendo, ela libera ou consome íons H+, para manter o equilíbrio elétrico. Com isso, ela acidifica ou alcaliniza a rizosfera, essa camadinha de solo em volta da raiz. É incrível, né? Bom, a gente falou que a raiz precisa de energia para fazer esse trabalho todo, certo? Porque a absorção é um processo ativo, gasta energia. Então, agora vamos entender o que abastece essa bateria da raiz. 3 fatores são cruciais aqui: oxigênio, temperatura e água. Pensa num solo compactado ou então muito encharcado. O que acontece com a raiz? Ela fica sem ar, sem oxigênio. Essa condição tem um nome, é a hipóxia. E sem oxigênio, a raiz simplesmente não consegue respirar para produzir a energia que ela precisa. É uma reação em cadeia bem direta, olha só. Menos oxigênio significa menos respiração celular. Menos respiração, menos energia. E com pouca energia, aquelas bombas moleculares que puxam os nutrientes para dentro ficam fracas. O resultado? A absorção de nutrientes despenca. A temperatura funciona como o acelerador do metabolismo da raiz. Em solo frio, o metabolismo é lento, a absorção é baixa. Conforme esquenta, a atividade aumenta, a absorção vai lá para cima. Mas claro, tem um limite. Se esquentar demais, a planta entra em estresse e o processo todo desacelera de novo. E a água? Ah, a água é tudo. Ela é o solvente que dissolve os nutrientes e deixa eles prontos para serem absorvidos. Ela é essencial para o metabolismo da raiz funcionar. E, por fim, ela é a rodovia, o sistema de transporte que leva tudo que foi absorvido lá para cima, para o resto da planta. Ok, já entendemos o ambiente, agora vamos virar o jogo e olhar pela perspectiva dos próprios íons, dos nutrientes, porque as características deles e como eles interagem uns com os outros adiciona mais uma camada de complexidade a essa história toda. Uma coisa importante é que a planta não absorve tudo na mesma velocidade. Existe uma espécie de ordem de preferência. E essa ordem é definida por várias coisas: o tamanho do íon, a carga elétrica dele e se a planta tem transportadores específicos para ele. E essa competição entre íons é um ponto super importante. Um exemplo clássico: se tem muito amônio no solo, ele pode atrapalhar a entrada do potássio. Por quê? Porque eles usam as mesmas portas para entrar na raiz. Então, mesmo que tenha potássio disponível no solo, a planta pode acabar sofrendo com a falta dele por causa dessa competição. Até agora, falamos da raiz como se ela estivesse sozinha nessa. Mas a verdade é que ela tem aliados poderosíssimos. A raiz forma parcerias com a vida que existe no solo e essas parcerias, nossa, aumentam demais a capacidade dela de se nutrir. E os principais aliados são os fungos micorrízicos. Pensa neles como uma internet de filamentos super finos que se conectam às raízes. Na prática, é como se eles fossem uma extensão gigantesca do sistema radicular da planta. E qual a grande vantagem disso? A raiz sozinha só consegue explorar o solo que está bem pertinho dela. Já com as micorrizas, essa rede vai muito mais longe, entra em poros minúsculos do solo onde a raiz não chegaria e consegue buscar água e principalmente nutrientes que se movem pouco, como o fósforo.
É um ganho de eficiência absurdo. E não podemos esquecer da matéria orgânica. Ela não é só fonte de nutrientes. Ela libera substâncias que funcionam como bioestimulantes. Eles dão um gás para o crescimento da raiz. E ainda turbinam aquelas bombas de energia na membrana, tornando a absorção ainda mais eficiente. Certo, a gente viu um monte de coisa complexa. Mas, na prática, como a gente junta tudo isso? A boa notícia é que dá para a gente resumir essas interações todas em uma espécie de checklist prático. Então vamos lá. O que a gente precisa olhar? Primeiro, o pH. Segundo, a aeração, para garantir que a raiz tenha oxigênio. Terceiro, a temperatura do solo. Quarto, a umidade adequada. Quinto, o equilíbrio entre os nutrientes, para evitar competição. E sexto, a biologia, favorecendo esses aliados. Ao cuidar desses pontos, a gente para de só jogar adubo e começa a criar um ambiente onde a planta consegue se nutrir de verdade. Tudo isso nos leva a uma reflexão final, né? Será que o solo é só um suporte inerte, um lugar para a planta fincar a raiz? Ou, na verdade, ele é um sistema vivo, complexo e dinâmico que a gente precisa entender e manejar com inteligência? Fica aí a pergunta.